Oi, tudo bem? Meu nome é Francisco, eu trabalho no Departamento de Educação Básica da Secretaria de Educação, aqui de Rio Branco. E esse vídeo aqui é para a gente esclarecer algumas dúvidas em relação ao preenchimento das tabulações da diagnóstica e o envio dos dados para a gente aqui por meio do Google Forms, certo? Esse vídeo específico é para a divisão dos fundamental anos iniciais. Bom, para começar, vocês vão receber, cada escola vai receber por e-mail essas planilhas aqui do Excel com as tabulações que devem ser resolvidas, preenchidas, aliás, com os dados das provas dos alunos da avaliação diagnóstica. Então, observando aqui, a gente tem do primeiro ao quinto ano, língua portuguesa e matemática. A gente tem aqui 10 planilhas, certo? Porém, cada planilha dessa é individual para a turma. Dá um exemplo. Se a sua escola tem 3 turmas de primeiro ano, então você deve preencher essa planilha aqui do primeiro ano, por exemplo, língua portuguesa, 3 vezes. Então a primeira dica que eu dou é o seguinte: antes de você começar a preencher as planilhas, você pode fazer o seguinte, por exemplo, se a sua escola tem 3 turmas de primeiro ano, né, então você pode abrir uma pasta nova aqui, clicar com direito, novo, abrir uma pasta e você pode colocar assim, essa pasta vai ter o primeiro ano, língua portuguesa. Certo? Então você vai organizar. Vou pegar essa planilha aqui, ó, que é do primeiro ano língua portuguesa, colocar dentro da pasta. Pronto. Só que a minha escola tem 3 turmas de primeiro ano. Então você vem aqui, ó, clica com direito, copia essa planilha e cola aqui mais 2 vezes. Pronto. Agora eu tenho 3 planilhas de língua portuguesa primeiro ano, já que a minha escola tem 3 turmas nessa série, tá bom? Aí você pode clicar aqui com direito novamente, renomear. Então, por exemplo, essa primeira aqui, eu vou colocar turma A. Turma A. Essa outra aqui, eu vou colocar turma B. Então, com direito, renomear mais uma vez. Vou apagar esse nome, cópia e colocar turma B. E essa última aqui, eu vou colocar turma C. Apaguei aqui. Opa, apaguei demais. Língua portuguesa, turma C. Pronto. Então essa daqui é a primeira parte, que é a organização, né? Para você já ter tudo organizado aí. Agora, vamos preencher aqui a primeira. Então vamos abrir aqui turma A. Eu já tenho uma aberta aqui, que eu já preenchi alguns dados para a gente não perder muito tempo aqui. Então a gente tem aqui, segunda avaliação diagnóstica 2022, e aqui a gente tem 4 abas nessa planilha: a aba abertura, a aba tabulação, a aba relatório dos alunos e a aba relatório das questões. Certo, o preenchimento aqui dessa primeira parte é bem simples. A gente vai colocar os dados da escola. Então, por exemplo, nesse nosso caso eu vou colocar escola franciscana primeiro, né, uma escola fictícia. O componente curricular língua portuguesa, o nome do professor vou colocar Bob, que é mais rápido. Nós estamos aqui na série primeiro ano, turma A, né? A gente renomeou essa planilha aqui de turma A aqui em cima. Bom, o diferencial que nós temos em relação à avaliação diagnóstica anterior é que agora nós precisamos da quantidade de participantes e da quantidade de faltosos. Nós poderíamos ter colocado a quantidade de participantes e a quantidade de matriculados, porém, acontece o seguinte: às vezes na página do professor tem nomes de alunos que nunca frequentaram as aulas, ou que já foram transferidos, ou que são desistentes. Então a gente não quer computar esses alunos, a gente quer do efetivo que realmente participa das aulas, a gente quer saber quantos que participaram da prova, quantos foram naquele dia e resolveram a prova na data estipulada, e quantos que faltaram, né, para a gente ter essa base de dados. Nesse nosso exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, eu estou colocando uma turma pequena de 11 alunos, onde 10 participaram da avaliação e 1 faltou, certo? E a data aqui de aplicação, vou colocar a data 1º de agosto do 8 de 2022. Pronto, então a primeira parte aqui já foi preenchida, certo? Segunda parte, a segunda aba aqui dessa planilha é a tabulação. Então nesse caso aqui, observe que eu até já preenchi previamente para a gente o vídeo não ficar muito longo, mas observe o seguinte: nós temos aqui o nome dos alunos, né? Então você pode copiar e colar de alguma lista que a escola já tenha, não é? De Excel, por exemplo, você pode copiar e colar aqui, ou você pode
digitar. Se você já conhece os alunos bem pelo número, pode só deixar o número da chamada, porque essa planilha, na verdade, ela vai servir apenas para a escola, não é para o professor em especial. Essa planilha, relembrando que ela não será enviada para a Secretaria de Educação, ela vai ficar na escola, tá bom? Então, da maneira que vocês acharem mais adequado, vocês vão preencher aqui a identificação dos alunos. Aqui desse lado, essa aqui em especial é a planilha do primeiro ano. Então, a prova do primeiro ano ela tem 6 questões, sendo que as questões 1 e 2 não são questões objetivas. Na questão 1, a gente tem aqui a explicação, é uma questão sobre indicadores, e a gente tem essas opções aqui. Ó. Você vai marcar A se é escrita alfabética ou com ortografia irregular. Você vai marcar a letra E se ele não escreveu, certo? A questão 2 é em relação ao número de acertos, então você vai colocar um A se o aluno teve um acerto, 2A foram 2 acertos e NA se não acertou, certo? E as questões 3 a 6 são as questões objetivas, que você tem 3 opções, ou vai marcar a letra C para a questão correta, ou letra E para a questão errada, ou B se ele deixou em branco. Quero ressaltar o seguinte, vocês lembram que nesse nosso exemplo um aluno faltou? Esse aluno é a Gabriela, então observe que eu não preencho nada aqui, ó, eu deixo em branco. Se, por exemplo, a Gabriela tivesse ido fazer a prova, assinado o nome e simplesmente não tivesse resolvido nada, deixado a prova em branco. Então você ia preencher aqui B de branco, mas não ia deixar assim. Você só vai deixar assim, sem preenchimento, se ele faltou no dia da avaliação, tá? E observe que eu deixei aqui a Kelly em branco, vou preencher aqui o da Kelly junto com vocês para a gente verificar como que funciona. Então, por exemplo, a questão 1, eu tenho essas opções de A, temos essas opções A, B, C1, C2, C3, D e E. Você pode ler aqui depois com calma cada uma delas. Então observe que quando eu clicar aqui para preencher da questão da Kelly, ó, apareceu aqui um botãozinho. Quando eu clicar aqui já teria as opções. Então você não vai precisar ficar digitando as letras A, B e tal. Vou colocar aqui que a Kelly foi letra B, certo? Ou seja, a Kelly tem escrita alfabética. Questão 2 da Kelly, estou com a prova da Kelly. A questão 2, a Kelly teve 2 acertos. Então quando eu clicar aqui, ó, em cima da célula, ó, já vai abrir aqui um menuzinho, 2 acertos, certo? E agora as objetivas. Eu tenho que preencher apenas se ela acertou, se ela errou, se ela deixou em branco. Então a questão 3, a Kelly acertou. Então eu vou digitar C. Certo? A próxima questão, a Kelly também acertou. Vou colocar C. Observe que se eu colocar C maiúsculo, C minúsculo, tanto faz. Ele vai ler do mesmo jeito. Digamos que aqui ela acertou também. Eu vou colocar por engano a letra T. Observe que a planilha não aceita a letra T. Certo? Então ela só aceita mesmo C, B ou E. Então ela acertou a letra C, ou acertou a próxima questão e acertou a última questão. Então a Kelly acertou todas as questões objetivas. Feito isso aqui, essa aba tabulação já está completa, certo? Então a gente já preencheu a abertura e já preencheu a tabulação com os dados dos alunos. Aqui na próxima aba a gente tem relatório dos alunos. Então observe que aqui a gente não vai preencher mais nada. Já está tudo preenchido automaticamente. Ó. Observe que lá quando eu coloquei o nome da escola no início apareceu aqui, ó, Franciscana primeiro ano, a turma A, a data, o nome do professor. Então vem tudo para cá automaticamente. Aqui eu tenho um relatório do aluno. Então, por exemplo, isso aqui é bom para o professor e para a escola tomar suas decisões pedagógicas, né, em relação a cada turma. Por exemplo, a Amanda está no status adequado. Beatriz também. A Camila, básico, e assim por diante, tá bom? Aqui a Kelly, como acertou todas as questões objetivas, está no avançado. É importante frisar que essa parte aqui do relatório dos alunos leva em consideração apenas as questões objetivas, tá bom? E aqui embaixo, se você descer aqui, ó, a gente vai ter esses seguintes gráficos. O desempenho da turma nas questões objetivas. Então essa turma em especial, ela tem aqui ó, 30% no básico, 40% no abaixo do básico, 10% no avançado e 20% no adequado. Nós temos mais dois gráficos. O gráfico dos indicadores, então por exemplo aqui ó, A, 30%. O que é o A? O A são aqueles que têm escritas alfabéticas com ortografia regular. O E está com 10%. O que é o E? É aquele que não escreveu. Então quem não escreveu, 10% dos alunos da turma. Certo? Observe que aqui ó, C3 e C2, 0%. Então, não teve nenhum aluno aqui com escrita silábica com valor sonoro convencional. E o 3, que é escritas silábicas sem valor sonoro convencional. Aqui a gente tem outro gráfico da questão 2, que é da identificação de palavras. Então, a gente tem que 50% da turma teve apenas um acerto,
20% da turma não teve acerto e assim por diante. Essas são as conclusões que a gente pode chegar dessa turma em relação a essa avaliação diagnóstica. Observe que eu não preenchi nada aqui, ó. Já está tudo preenchido automaticamente. E na última aba, o relatório das questões, é claro, eu vou relembrar mais uma vez, a gente só está avaliando as questões objetivas, tá bom? Porque aqui a gente leva em consideração se ele acertou ou se ele errou. E as questões 1 e 2, como elas não são objetivas, o aluno acertou uma palavra na questão 2, ou 2 palavras, ou 3 palavras, eu não posso dizer, não tenho como classificar isso entre apenas acerto e erro, ok? Então por isso que aqui a gente só avalia as objetivas. Então das 4 questões objetivas, a gente tem que a questão número 3, que tinha essa habilidade aqui, teve 40% de acerto, de aproveitamento. A questão 4, que foi de leitura e compreensão do assunto de um texto, 50% de aproveitamento, e assim por diante. Então aqui a gente tem o resultado, o relatório das questões ou das habilidades avaliadas. Perceba que a gente também não preencheu nada nessa aba. Já veio tudo automaticamente para cá. Ok? Feito isso, preencheu aqui da turma A, você vai salvar, que você já organizou lá na sua pasta, e fechar. E preencher as demais planilhas das demais turmas. E aí você fez a tabulação da avaliação diagnóstica na escola. Agora, tem um problema. Como é que a gente vai enviar isso para a Secretaria de Educação? Como que será feito? Primeiro, essas planilhas elas não devem ser enviadas para a Secretaria via e-mail, certo? Como que vocês vão fazer o envio desses dados para a Secretaria? Vocês vão receber um link. No e-mail de vocês também vai ter um link aqui, ó, por exemplo, link Forms Avaliação Diagnóstica 2022 anos iniciais. Vocês vão receber um link do Google Forms que vocês vão clicar e vão ser direcionados para essa página aqui, ó, da internet. Ensino Fundamental nos Iniciais, segunda avaliação diagnóstica 2022, formulário de tabulação dos resultados. Então é isso aqui que vocês vão preencher para nos mandar, né? Para a gente receber os dados aqui na secretaria. Então essa planilha vocês vão ter na escola para vocês fazerem o trabalho pedagógico, né, do cotidiano de vocês, ver como é que está cada turma. Aqui você tem um relatório dos alunos, você consegue ter uma prévia de como que está cada aluno individualmente, mas essa planilha não virá para a secretaria. O que virá para a secretaria é esse resultado aqui desse formulário, certo? Aqui no formulário a gente tem algumas observações, por exemplo, esse formulário deve ser preenchido com as informações contidas nos relatórios gerados pelas planilhas de tabulação de cada turma. Assim, antes do seu preenchimento, sugerimos que se tenham em mãos cópias impressas do relatório dos alunos e relatório das questões. O relatório dos alunos das questões são essas abas aqui, ó, relatório dos alunos, deixa eu subir aqui um pouco mais, aqui é o relatório dos alunos, e a quarta aba que a gente tem aqui é relatório aqui embaixo, relatório das questões, né? Que é o relatório das habilidades aqui, ó, habilidades avaliadas. Vamos voltar aqui. Deve-se preencher um formulário para cada turma. Assim, por exemplo, se uma escola tem 10 turmas, deverá preencher 10 formulários. Quero comentar o seguinte, esse trabalho não é difícil, porém, a gente sabe que ele é bem trabalhoso, porque, por exemplo, se a escola tem 10 turmas, 10 salas de aula, né? Então ela vai ter que preencher para cada turno 10 formulários para língua portuguesa, 10 formulários para matemática. Aí à tarde, mais 10 formulários de língua portuguesa, mais 10 formulários de matemática. Então, assim, por que a gente não consegue, em um único formulário, mandar os dados de toda a escola? Porque para a gente fazer o nosso relatório geral de todas as turmas, a gente precisa que as informações de cada turma estejam em uma linha da nossa tabela do Excel. E para que isso aconteça no formulário do Google Forms, a gente precisa que cada turma seja em relação a uma resposta dada. Ou seja, quando eu preencho um formulário desse, ele tem que corresponder a uma turma. Para a gente conseguir fazer o nosso relatório geral. O que vocês podem fazer, que eu aconselho aqui, é assim, o professor ele pode enviar esse formulário. Por exemplo, o professor do primeiro ano A, ele vai fazer a correção das provas, ele pode preencher a planilha de tabulação, essa que eu acabei de preencher com vocês, e ele pode, com o link, passar os dados aqui para esse nosso formulário do Google Forms. Então, nesse caso, se não ficar concentrado em uma única pessoa, você não vai ser tão trabalhoso quanto se uma pessoa só for fazer enviar tudo da escola, tá bom? Mas se a escola quiser que uma pessoa só seja responsável por fazer todo o trabalho, não tem problema algum, tá bom? O que eu quero dizer é que esse trabalho na escola ele pode ser dividido. Já que na secretaria, por exemplo, a gente recebeu na última avaliação diagnóstica mais de 3.000 resultados, né? Então se a gente fosse receber
3.000 planilhas do Excel para compilar todos esses dados numa única planilha, para depois fazer nossos gráficos, a gente ia demorar muito tempo. E os resultados da diagnóstica eles devem ser obtidos de maneira rápida, porque quanto mais rápido a gente tiver esse resultado, mais rápido a gente vai poder fazer algum trabalho, alguma intervenção. Tá bom? Então é por isso que, como a gente não pode demandar muito tempo, então a gente precisa que esses dados sejam enviados assim, individuais por turma. Tá bom? Então a gente tem aqui a primeira parte, apenas essas orientações. Próximo. Aí aqui ó, você vai preencher o município. No caso aqui eu vou colocar nosso exemplo, vou colocar Rio Branco. Observe que eu não preciso digitar, já está aqui a lista. Próximo. Vou selecionar aqui, ó, escolas de Rio Branco. Vou pegar uma escola aqui como exemplo, vou pegar a primeira que aparece aqui, 25 de julho. Certo. Preencher. A planilha que a gente acabou de preencher foi de língua portuguesa, não é? Então eu vou selecionar aqui língua portuguesa. Próximo. Quantidades de participantes. E aí que começa a nossa análise. Por quê? De onde é que eu vou tirar essa quantidade de participantes? Da nossa planilha que a gente preencheu aqui, ó, a primeira aba. Quantidade de participantes 10, quantidade de faltosos 1. Então eu vou pegar aqui, ó, quantidade de participantes 10 e quantidade de faltosos 1. Certo? Qual foi a série? A gente preencheu a série do primeiro ano. Turma A. Tá bom? Aqui tem uma observação, ó. Sobre a identificação das turmas, caso sua escola não utilize o alfabeto, por exemplo, turma 71 para indicar turma 1 da sétima série, selecione A para indicar turma 1 da série, B para indicar turma 2 da série e assim por diante. Por exemplo, eu estudei no Instituto São José, então eu lembro que lá a turma era 61. 61 correspondia ao sexto A. Como aqui a gente não tem essas opções de 61, 62, então 61, como é a turma 1, você coloca A, tá bom? Nesse caso aqui pra gente, o nome da turma não é tão relevante quanto os resultados que essa turma apresenta, aí sim. Se, por exemplo, a gente verificar aqui e quiser fazer algum comentário junto à escola sobre determinada turma, a gente vai dizer, olha, a turma A e de vocês aí corresponde à turma 1, né, no caso 61. Então, essa identificação aqui não é tão relevante quanto os dados que a turma apresentar. Turno, aí vamos colocar aqui que é manhã, tá bom? Mas tem as outras opções, integral, tarde e noite. Próximo. Agora aqui a gente tem percentual de acerto nas habilidades avaliadas. O que é isso? Onde é que eu vou tirar isso? Aí a gente pode observar aqui, ó. Observe o relatório das habilidades avaliadas. Onde é que está isso? Na aba relatório das questões. Está aqui, eu vou voltar aqui na minha planilha. Relatório das questões é a quarta aba aqui, ó, relatório das questões. Então eu vou pegar as informações daqui, certo? Observe que tem 4 questões objetivas. Voltando aqui. Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui a observação, tem mais. E digite o percentual de acertos em cada questão. Digite apenas um número menor ou igual a 100. No caso de número decimal, utilize pontos em substituição à vírgula. Não digite o símbolo de porcentagem, apenas os algarismos dos números. Por exemplo, se a porcentagem for 37,25%, digite apenas 37,25%. Eu quero fazer uma observação com vocês aqui em relação a esse valor de porcentagem. A questão 3, quantos por cento que foi? Vamos olhar aqui nossa planilha. A questão 3 foi 40%. A questão 4 foi 50%. Aqui foi 30%. Aqui foi 80%. Nesse caso aqui, como o total de alunos que participaram foi 10, a porcentagem vai dar uma porcentagem exata, né? Eu tive aqui 4 acertos, isso corresponde a 40%. Mas eu quero frisar que, em alguns casos, por exemplo, nos gráficos, a porcentagem é 39,8%. O gráfico vai arredondar para 40%. Então é muito difícil que aí no seu relatório das questões ou relatório dos alunos, os resultados vão ser quebrados com vírgulas, digamos assim, não é? Então eu peço que vocês preencham apenas o número que aparece aí. No caso aqui nosso foi 40, né? 40. Da questão 4 foi 50. Da questão 5 foi 30. E da questão 6 foi 80. Vamos só verificar aqui se é isso mesmo. 40, 50, 30 e 80. Certo? Então eu preenchi esses dados aqui nessa parte do meu formulário. 40, 50, 30 e 80. Observe que eu não coloquei símbolo de porcentagem, não coloquei vírgula, não coloquei ponto, eu coloco apenas o número. Próximo.
Agora são os indicadores de escrita alfabética. Observe o gráfico indicadores de escrita alfabética. Onde é que está esse gráfico? No final do relatório dos alunos. Então eu venho aqui na minha planilha, ó, relatório dos alunos, diz que é lá no final, então vou descer aqui, relatório dos alunos. Então aqui eu tenho 3 gráficos, esse daqui é indicadores de escrita alfabética. Indicadores de escrita alfabética. Pronto, então eu vou pegar cada um desses daqui e preencher lá. Por exemplo, o A foi 30%. Então eu venho aqui, cadê a nossa? A 30%. Eu vou colocar 30%. Não, aí ó, ele já disse que é para você deixar só o número, então você vai colocar só 30, certo? O B aqui no nosso caso foi 20, B, 20, o C1 foi 20, C2 foi 0, a gente tinha até comentado lá, o C3, 0, o D, 20, e o E, 10. Pronto. Preenchi aqui. Alguém pode perguntar, mas como é que você preencheu isso aí sem ficar olhando lá no gráfico? Eu anotei aqui no papel, tá bom? Observe que no início ele dá a opção de você imprimir, né? Mas eu sei que para você imprimir aqui cada gráfico desse vai dar muito trabalho, às vezes não tem muita tinta. Então, observe que para eu preencher isso aqui, eu anotei aqui no papelzinho. Eu vou mostrar para vocês como é que é esse papelzinho. Na verdade, é uma tabela auxiliar que a gente vai disponibilizar para vocês, que vocês podem anotar de caneta. Não sei se dá para ver aqui na câmera. Eu anotei aqui de caneta. Para passar aqui ficou mais fácil, né? Mais rápido. Próximo. Identificação de palavras, é a questão 2. Observe o gráfico de identificação de palavras, questão 2, que está no final do relatório dos alunos. Então, volto lá na planilha. Ó. Relatório dos alunos, aqui, esse gráfico verde. Identificação de palavras. Então, vamos lá. Ó. 50% teve um acerto, 30% 2, 0% 3, 0% 4 e 20% NA. Então, eu vou passar esses dados lá para o nosso formulário. Formulário aqui, ó, um acerto. Anotei aqui no meu papelzinho, um acerto foi 40%, coloco só 40. 2 acertos, 30. 3 acertos, 0. 4 acertos, 10%. E NA, nenhum acerto, 20%. Certo? Próximo. Desempenho da turma. Observe o gráfico do desempenho da turma, que também está no final do relatório dos alunos. É esse daqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse primeiro gráfico aqui, ó, desempenho da turma. Então eu vou dizer quantos por cento é avançado, quantos por cento é adequado e assim por diante. Vamos voltar aqui no nosso formulário. Abaixo do básico, a gente tem então 40%. Vou colocar 40%. Básico, 30%. Adequado, 20%. E avançado, 10%. Então a gente tem isso aqui, tá? Observe que eu já preenchi tudo, então. Aí eu venho para finalização. Finalização. O nome do responsável pelo envio das informações. Eu vou colocar aqui meu nome, Francisco, e vou colocar teste, que depois eu vou deletar esse resultado lá. E um telefone aqui, você vai colocar um telefone para contato. Para o caso de a gente ter alguma informação aqui que a gente ficou na dúvida, a gente entra em contato com a pessoa que preencheu para a gente tirar alguma dúvida, certo? Aí você vai fazer o que? Enviar, não pode esquecer de enviar. Enviou, vai aparecer essa tela aqui. Por exemplo, eu enviei a turma A. Eu já vou enviar a turma B agora. Eu já clico aqui, ó, enviar outra resposta. Aí eu vou fazer tudo de novo com a turma B. Certo? Bom, para você não ficar toda hora olhando aqui na planilha e passando, a dica que a gente dá é que você utilize, vamos voltar aqui, a tabela auxiliar. Vou mostrar aqui para vocês como é que é essa tabela auxiliar. Provavelmente eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas a gente também vai mandar por e-mail para vocês. Tá aqui, ó, a tabela auxiliar tem aqui, ó, língua portuguesa primeiro ano, que a gente acabou de preencher, ó. Então aqui eu coloquei, ó, série, ano, turma. Então aqui nessa planilha que vocês podem imprimir, vou colocar aqui em cima, presentes, aqui faltosos,
Aí aqui, ó, série, ano, turma. Então aqui, turma 1A, que foi a que eu acabei de resolver, ó, primeiro ano A. Então eu escrevo aqui, primeiro ano A, aí eu vou preenchendo aqui, ó. Eu vou olhando na planilha e preenchendo essa outra aqui, ó. Habilidades avaliadas, na questão 3, ele fez 40%, na questão 4, 50%, eu vou escrevendo de caneta mesmo. Questão 5, 30%, questão 6, 80%. Indicadores de escrita alfabética, foi 30%, 20%. Então eu vou preenchendo isso aqui tudo de caneta, aí vou lá, turma primeiro B, aí preencho tudo de caneta, primeiro B, primeiro C, vou preenchendo aqui, anotando minhas informações, segundo ano A, e assim por diante, eu vou preenchendo. Não, nesse caso aqui é só do primeiro ano A, né? Aqui embaixo tem a do segundo ano, é diferente porque a do segundo ano ela tem uma questão a menos aqui em relação ao número de acertos, aqui tem até 4 acertos, aqui tem 3 só. Aí aqui eu tenho a do terceiro ano, que não tem aquelas questões dos acertos, e a do quarto e quinto anos, como tem a mesma configuração de questões, é uma só, serve para o quarto e quinto ano. Então, depois que você preencheu isso aqui de caneta, aí que você vem aqui nesse formulário do Google Forms e passa os dados para cá. Fica mais rápido, na minha opinião, ao invés de você ficar toda hora abrindo aqui a planilha, aí abre aqui e vai enviando, tá bom? Certo? Outra coisa que eu quero comentar com vocês antes de encerrar esse vídeo, que já está bem longo, é o seguinte. Algumas escolas nos mandaram os resultados da diagnóstica, mas aí no resultado geral, quando nós compilamos os dados, o nome da escola não apareceu. Uma das principais situações para que isso acontecesse foi o seguinte: observe que o desempenho da turma é da turma toda, não é? Então, quando eu somar tudo isso aqui, ó, o total da turma é 100%. Né? Em porcentagem, o total é 100%. Então, por exemplo, se eu somar aqui 10% do avançado, com mais 20% que vai dar 30%, com mais 30% do básico vai dar 60%, e com mais 40% do abaixo do básico, isso aqui vai dar 100%. Então, quando a gente receber os dados, para a gente saber se a gente vai utilizar aquele dado ou não, a gente soma. Então, na planilha do Excel, eu faço uma aba onde eu faço o somatório dessas 4 colunas. A coluna referente ao avançado, a coluna referente ao adequado, ao básico e ao baixo do básico. Então, quando eu somo esses valores, tem que dar 100%. Se não der 100%, tem alguma coisa errada. Apesar de que, por exemplo, se eu avaliar aqui, ó, vamos ver nesse caso aqui, se eu for aqui na minha planilha, formatar, dados, se eu colocar, vamos descer aqui, número, só para mostrar uma coisinha para vocês. Aqui no geral, se eu colocar porcentagem. Eu fiz uma pausa aqui, rapidinho, fiz um corte, vocês perceberam que teve um corte pelo seguinte. Nesse nosso exemplo, nós temos 10 alunos, né, que frequentaram. Então, se 3 alunos são abaixo do básico, vai dar 30% exato. Mas eu quero mostrar uma situação em que não dá exato. Então, por exemplo, o que foi que eu fiz? Eu acrescentei mais um aqui embaixo, tá bom? Só para a gente explicar essa parte. Aqui no avançado, eu tenho 9%, adequado 18%, o básico 27%, e 46%. Vocês vão preencher esses valores lá no formulário, não é? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, na verdade, se eu vir aqui formatar rótulos de dados, e aqui no geral eu colocar porcentagem, observe que na verdade não era 9%, era 9,09%. E provavelmente tem outros números aqui que foram arredondados. Aqui é 18,18, aqui é 27,27, aqui é 45,45. Então o que é que acontece? Se eu somar esses números aqui, ó, que eles têm apenas 2 casas decimais, é provável que esse valor não dê 100%. Mas ele vai dar 101, vai dar 99, ele vai dar um valor muito próximo de 100%. Então, o que a gente fez? Quando a gente for avaliar a primeira avaliação diagnóstica desse ano, a gente usou uma margem de erro de até 4%. Então, se na soma dos 4 valores da turma, que aqui é o total da turma, desse até 104 ou 96, a gente considerava ainda. Agora, o que aconteceu é que teve turma que, quando eu somava o total de porcentagem do avançado com o abaixo do básico, o básico e tal, com o adequado, dava 32, ou então dava 27. Aí não tem como considerar esse resultado para fazer o nosso resultado geral, né? Porque estava um valor muito diferente do que é esperado para a porcentagem. Então, é por isso que algumas turmas, né, às vezes a escola... E a única explicação que eu imagino é que a escola, ao invés de mandar a porcentagem, ela mandou o total de alunos. Por exemplo, quantos alunos ficaram abaixo do básico? 30%? No lugar de mandar 30%, ela mandou o número 3, que eram 3 alunos. No lugar de colocar 70%, mandou 7. Então, quando a gente soma, no lugar de dar o 100%, está dando o total da turma, tipo 32 alunos, 25 alunos. Então, como a gente não sabe o que aconteceu, e a nossa planilha ela está preparada, né? Ela está
formatada para trabalhar com a porcentagem 100%, esses dados infelizmente não foram computados. Então é por isso que algumas escolas mandaram os resultados para a gente, mas a gente não pôde aproveitar esses resultados para fazer o nosso relatório geral. Para resolver essa situação, então a gente colocou aqui no lugar de porcentagem, a gente colocou geral, que aí o resultado já fica arredondado. Então não vai dar 102, 103, 104, então provavelmente aqui, quando você somar, vai dar 100%. No máximo 101 e no mínimo 99. Então a gente pede que vocês utilizem esse nosso gráfico aqui, ó, com essa situação aqui, para que vocês possam nos mandar os dados. Algumas escolas, foram poucas, nos mandaram os dados assim, com porcentagem quebrada. Então acredito que nessa escola alguém desprotegeu aqui a planilha e fez alguma alteração ou usou uma planilha própria, que pode ser feito. Mas a gente pede que seja feito com essa daqui para a gente não ter esse problema de não validação, né, dos dados de alguma escola. Outras situações também foi porque a escola nos mandou fora do prazo, né, a gente tinha uma data limite para fazer o relatório e apresentar na diretoria, e aí a escola que mandou após essa data, ela ficou de fora daquele resultado geral. Tá bom? Então essas são as duas principais situações para que uma escola tenha nos enviado os dados e esses dados não tenham aparecido no relatório geral. Esse vídeo ficou bem longo, mas eu espero que ele tenha ficado claro, né, para quem ainda tinha alguma dúvida em relação ao preenchimento e envio desses dados da diagnóstica, possa ter sua dúvida esclarecida. Qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato com o assessor que acompanha a sua escola, que ele vai poder esclarecer. Né? Em último caso, claro, caso o próprio assessor tenha alguma outra dúvida, ele pode entrar em contato comigo. A gente tem um contato assim, direto aqui na secretaria, e assim todas as suas dúvidas, né, vão ser esclarecidas. Tá? Agradeço a atenção. Desejo muito sucesso a todos e até a próxima. Tchau!